Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tô aqui para contar uma história de um cliente que me ligou com a dúvida, né? Mas eu vou contar a historinha para que vocês possam entender. Então ele entrou em contato comigo e falou: "Seu Delice, não sei se você lembra de mim, fiz um financiamento com você há um tempo atrás. Na época eu estava solteiro, ainda noivo. Minha noiva não entrou no financiamento porque ela já tem um imóvel no nome dela e eu entrei no programa Casa Verde e Amarela. E na época usei meu fundo de garantia, deu tudo certo. Agora nós nos casamos e a minha noiva tem um valor, né, substancial aí no fundo de garantia e eu gostaria de usar esse fundo de garantia dela para amortizar minha dívida. Nós nos casamos com comunhão parcial de bens. Como que eu tenho que proceder para fazer então essa utilização do fundo de garantia da minha noiva?" Esse foi então o questionamento deste cliente. E aí, né, para decepção dele, eu tive que dizer para ele que não seria possível. E aí nós temos nessa história dois impedimentos que não permitem então usar o fundo de garantia. O primeiro impedimento é o quê? A noiva, a noiva que agora é esposa, né? A esposa, ela já possui um imóvel no mesmo município aonde ele tem um apartamento. Se a noiva já tem um imóvel no mesmo município, ela não pode fazer uso desse fundo de garantia para outro imóvel, seja lá em que situação que esteja, tá? Não pode, porque ela já tem um imóvel, ok? Se esse imóvel dela estivesse financiado, ela poderia usar esse fundo de garantia para liquidar ou para amortizar o financiamento dela, tudo bem? Mas mesmo tendo se casado, ela não vai poder usar o fundo de garantia dela porque ela já tem um imóvel. Não vai poder usar neste apartamento que ele comprou sozinho inicialmente, tudo bem? Então não dá para usar. Qual o segundo motivo que não permite usar o fundo de garantia? Vamos supor que ela não tivesse esse imóvel, tá? Ela não tem esse imóvel, aqui na nossa suposição, não existe esse imóvel dela, então vamos dizer que ela pudesse aí usar, teoricamente, o fundo de garantia no imóvel do esposo. Em que situação ela iria poder usar isso? Se eles tivessem se casado com comunhão universal de bens, onde tudo que é dele antes do casamento se torna dela depois do casamento e vice-versa, tá? Então, nesta situação, ela poderia utilizar o fundo de garantia para amortização da dívida dele. Lógico, tem todo um trâmite, tem que ir até o banco, fazer uma ratificação do contrato, levar no cartório, registrar isso, mas só com comunhão universal de bens. Como eles casaram com comunhão parcial de bens, mesmo que ela não tivesse aquele imóvel lá que eu contei para vocês, não vai poder usar o fundo de garantia, beleza? Então, se você se casou, comprou um imóvel antes do casamento, se casou com comunhão parcial de bens e quer, né, usar o fundo de garantia da esposa ou do esposo, se foi comunhão parcial de bens, não dá para usar. Precisa se casar com comunhão universal de bens para que possa então fazer uso do fundo de garantia nesse imóvel financiado. Belezinha? Espero ter esclarecido e fica a dica, se vocês compraram aí antes do casamento, mas os dois estão pagando, faz o pacto antinupcial e no regime de universal de bens, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais!